cachorro. No meio da aula ele costuma latir também. Ou então, que nem o primeiro ano do ensino médio de Alfa, justo no horário da aula, resolveram fazer reforma no andar de cima. Então, eu fugi aqui nos quartos e a reforma indo, tipo, não consegui dar aula também, coisas que acontecem. Esperar começar a gravar. Pessoal, perguntem o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, parem. A gente vai falar de Kierkegaard hoje, né? Na aula passada eu comecei já falando de Kierkegaard, só fiz um resumão rápido aí de tudo que vai acontecer. Aí a gente vai começar a entrar em filosofia do século XX, mas como eu falei para vocês, a filosofia do século XX tem um conjunto aí de questões enormes, né, que vão ser colocados dentro da história da filosofia, e vão ter duas influências bem significativas, que é o Kierkegaard, que ainda está no século XIX, mas influencia o século XX, e também a fenomenologia. Então, a gente vai começar por esses dois, para poder compreender aí o Heidegger, os primeiros existencialistas, né, Heidegger, e também o Sartre. O Sartre, para usar em redação, é também uma coisa assim, dependente do tema da proposta, dá para usar bastante, tá? Kant, Platão, Sartre, acho que são os três principais aí para vocês usarem nos temas de redação. Aí vocês já estão colocando nome e número na chamada, obrigada, eu ia esquecer dessa parte, né? E vou começar a compartilhar com vocês, então, os slides de Sartre, do Kierkegaard. Como eu não consigo ler o chat conforme eu vou compartilhando com vocês aqui os slides, podem parar e perguntar a hora que vocês acharem necessário, tá? Eu já falei um pouquinho de Kierkegaard para vocês na aula passada aí. Então, ele é do século XIX, embora a gente esteja falando aí sobre a filosofia do século XX, mas a influência dele é grande, principalmente na literatura, tá? Para a próxima aula, eu preparei aí uma aula especial, Filosofia e Literatura, que a gente vai falar do Albert Camus. Der tempo, a gente começa a falar hoje, que é um escritor francês que vai usar todo esse existencialismo do Kierkegaard, mas dentro da literatura, que ele vai falar sobre o absurdo da vida. Então, vamos lá. Então, o Kierkegaard está no século XIX ali, ele é um filósofo dinamarquês, né, vai estudar filosofia e teologia, e vai ser aí o mentor e o pai do existencialismo que vai se desenvolver no século XX, principalmente com Heidegger e com Sartre. Uma coisa interessante eu coloquei teologia e filosofia duas vezes. Uma coisa interessante aí que a gente pode observar do Kierkegaard é que na Europa inteira o que predominava era a filosofia do Hegel, né? Aquela dialética hegeliana entre o sujeito, né, o espírito subjetivo do sujeito, quando entra em contato e entra em harmonia com o espírito objetivo, que é da comunidade, juntos eles encontrariam aí o espírito absoluto, que seria viver tranquilo, né, viver conforme a sua razão e o pensamento dos outros também. O Kierkegaard foge totalmente dessa regra do Hegel, e vocês viram que Hegel vai influenciar todos os filósofos que a gente viu até agora, né, do século XIX ali, vai influenciar o Karl Marx, mesmo que ele seja contrário à dialética, uma dialética materialista, ele vai influenciar o Schopenhauer, mesmo que também seja contrário, porque o Schopenhauer vai falar da questão da vontade, do impulso do ser humano, que influencia Nietzsche, e como que a psicologia vai surgir a partir de todos aqueles escritos filosóficos, né. O Kierkegaard foge à regra. Ele critica absolutamente o Hegel, mostra a crítica, o porquê, e ele não concorda em nada, tá, com Hegel. Ele vai falar que o Hegel, quando ele descreve o espírito subjetivo, não leva em consideração as questões do absurdo da vida, né, que o ser humano é capaz de criar o novo todos os dias, a imprevisibilidade da vida. Não tem como a gente falar que a nossa vida é algo constante. A vida é imprevisível. E diante do imprevisível, do absurdo, o ser humano é capaz de criar algo novo, como se nascesse algo totalmente novo no mundo que a gente ainda não conhece. Então, ele vai falar dessa coisa da vida como absurdo, da imprevisibilidade do ser humano, e o interessante é que ele é extremamente religioso. Tá? Então, ele coloca questões ali que estavam distantes da filosofia do Hegel. E é legal que, da diferença da filosofia do Kierkegaard, faz ele famoso. Tá? Ele rompe ali com essa tradição de buscar essa dialética de como conhecer o mundo ou não. Fala, olha, gente, a vida é um absurdo. Né? A gente acorda, trabalha, estuda, projeta para o futuro, mas nada garante que isso aconteça. Eu posso morrer amanhã. Então, tem essa questão da imprevisibilidade. O próprio vírus do corona foi totalmente previsível, né? Foi como se fosse a galera rasga o calendário,
que a partir de agora não tem mais nada disso. A gente estava carregando um monte de bolinhas de cristal na mão, e aí a gente vê aquelas bolinhas rolando uma ladeira abaixo, não sabe qual delas pegar primeiro. Então, isso seria o absurdo da vida, e a gente recriando e se renovando todos os dias aí. E a vida é realmente um absurdo para o Kierkegaard, tá? Então, ele é considerado o primeiro filósofo existencialista, ele é um profundo cristão e tenta viver seu cristianismo também de uma forma verdadeira e profunda. Ele faz uma crítica bacana aí à questão da religiosidade, né? Ele chama de hipócritas aqueles que frequentam, por exemplo, os cultos ou as missas, mas já saem reclamando da roupa do cara que estava sentado do seu lado. Ele acha que viver como um verdadeiro cristão é verdadeiro cristianismo, tá? E ele escolhe, então, dentro das possibilidades de escolha, a religião dele não é algo dogmático, é uma escolha. Ele escolhe ser um cristão, então é totalmente livre daquele peso dogmático que tinha durante o período da Idade Média aí, tá? Então, ele vai ser um profundo cristão aí, e para ele significa estar em constante luta interior, em temer, ter escrúpulos, se angustiar, se rebaixar e se humilhar. Então, em vida, na prática, ele pratica o cristianismo. Tá? Diferente daqueles teóricos que só frequentam missas e cultos e saem falando mal dos outros, assim que ouviram a palavra de Deus. Então, para ele, o cristianismo não é uma cultura, a cultura é cristandade, o cristianismo é uma forma de vida, é de você servir como exemplo, assim como Jesus Cristo foi um exemplo de ser humano, ético e moral, tá? E não só no sentido espiritual, pelo fato dele ter descido aos mortos e depois ter voltado, né? Então, não. É o exemplo ético de Jesus Cristo mesmo. Então, o cristianismo é a inquietação do espírito, é temor e tremor, que é o nome de uma das principais obras de Kierkegaard aí, né? Temor e tremor, constante de quem tem um dia prestar contas da vida que levou. Tá? Então, são as escolhas que a gente faz, porque para o Kierkegaard, lá no fim, a gente tem que prestar contas. Mesmo para quem não for cristão, aí a filosofia dele faz muito sentido em nossa vida também, tirando essa parte da religiosidade, tá? Então, o que é o existencialismo de Kierkegaard aí? Como que ele vai construir e vai ser considerado o pai do existencialismo? Ele pressupõe que a vida seja uma jornada para a essência do ser. Então, em princípio, toda filosofia existencialista, a gente existe. A gente não tem uma essência pronta, tá? Então, totalmente diferente aí do Hegel, que todo ser humano já viria com a sua própria essência, com a sua própria subjetividade pronta, para poder entrar em contato com aquela objetividade da comunidade ou da sociedade que a gente vive. Para o Kierkegaard, não. A gente primeiro existe, e aí, conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas na nossa vida, a gente vai construindo a nossa essência. Essa essência só se finaliza ali na morte, tá? Então, para o Kierkegaard, se alguém perguntasse quem é a Roberta, qual é a sua essência? Eu não sei, ela está sendo construída. Todos os dias eu acrescento na minha essência novas escolhas, novos conhecimentos, novas pessoas. Então, eu estou em constante construção. Lembra um pouco aquela filosofia do Heráclito, né? Que nada permanece, a gente é constante mudança. E a gente vai falar do Heráclito um pouco mais para frente também. Um outro ponto interessante, que foi tema da redação, agora eu não lembro se foi Enem, se foi FUVEST, mas foi uma frase da Simone de Beauvoir, né? Ela é existencialista, casada com o Sartre, também que é existencialista. A frase era que não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí foi que horror essa frase, a questão de transgênero. Não, gente, não tinha nada a ver com isso. É que você primeiro existe, você primeiro nasce, depois você vai construindo a sua essência, você se torna a mulher que você quer ser. Se você quer ser uma mulher dona de casa, ok, né, você tem todo o direito de fazer essa escolha. Agora, se você quer ser médica, advogada, se você quer ser uma prostituta, né, se estiver diante das suas possibilidades de escolha, se você escolher ser aquilo, você tem todo o direito. A Simone de Beauvoir era uma feminista, ela lutava exatamente pelos direitos da mulher, ser aquilo que ela quiser ser. Contrário do que era pregado até mais ou menos a década de 40, até os dias de hoje, na verdade, é que quando a mãe fala assim, estou grávida, é uma menina, ai, que linda, tomara que ela seja delicada, tomara que ela arranje um bom marido. Pô, a menina nem nasceu, né? Então, deixa ela existir primeiro, e através das possibilidades de escolha que ela tiver na vida dela, ela vai construindo a sua própria essência e deixa ela simplesmente ser aquilo que ela quiser ser, tá? Então, a frase da Simone de Beauvoir estava dentro desse contexto do existencialismo que surge ali com Kierkegaard. Uma outra observação é sobre o existencialismo de Kierkegaard. O homem não tem um propósito determinado, e sim o constrói na medida que percorre a sua caminhada existencial. É aquilo que ele vai vir a ser. Só que se vir a ser, diante dessas possibilidades de escolha, surge uma característica importante na filosofia do Kierkegaard,
que é a angústia, né? Que ele toma, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, para aí pergunta, tá? Que ele vai tomar lá do Agostinho, né? Lembra que o Agostinho, quando ele vai buscar, ele busca a felicidade, mas toda a felicidade que ele encontra no mundo carrega consigo o medo da perda, tá? Porque são felicidades temporais. Encontra uma felicidade num amigo, mas ele morre. Encontra felicidade no amor, o amor acaba. Encontra felicidade num bem material, a matéria estraga. Então, ele vai partir para a interioridade do ser, buscar uma felicidade que seja mais eterna. E se a gente busca uma felicidade eterna, é porque um dia a gente já esteve com ela, né? Então, ele vai para a interioridade fazer essa busca, e aí ele percebe que a nossa vontade está rompida, está cindida em duas, entre as coisas pelo mundo, que nos levam só a felicidade passageira, felicidade com medo da perda, e as coisas pela alma, que são próximas a Deus. E aí ele vai falar dessa questão da cisão das vontades, que nos geram determinada angústia, como se a gente tivesse em dor e sofrimento constante em nossa vida. O Kierkegaard, como ele é estudante de teologia, ele tem contato com a filosofia também de Agostinho, com a teologia de Agostinho, e ele vai chamar isso de angústia humana, só que diante das escolhas, não mais pelo céu, pelas coisas do mundo, mas diante das escolhas que são colocadas na nossa vida mesmo, no sentido geral, tá? Por quê? Porque agora a nossa vida está em nossas mãos, é a gente que constrói ela. Então, essas são as escolhas que eu faço que vão construindo a minha própria essência. Bem? E também tem uma outra característica importante, e isso vai servir não só para o Kierkegaard, pessoal, a angústia, mas também para o Sartre, Simone de Beauvoir e para o Heidegger, tá? E uma outra característica, a liberdade humana, que é a característica básica do existencialismo. A gente tem toda a liberdade para escolher aquilo que a gente quer ser, a essência que a gente quer ter, tá? Então, são algumas características aí que estão presentes não só na filosofia de Kierkegaard, mas também na filosofia de Sartre, Simone de Beauvoir e do Heidegger. Então, portanto, não é possível alcançar o motivo de tudo que ocorre na esfera em que vivemos, pois não se pode racionalizar o mundo como nós o percebemos, porque as escolhas são infinitas, tá? E a gente vai construindo a essência conforme a gente vai fazendo as escolhas. Por isso é que racionalizar o mundo, tentar explicar qual é o sentido da vida, qual é o sentido de Deus, seria um absurdo para o Kierkegaard, porque a gente deixa a essência das coisas prontas e fechadas, e a essência se constrói constantemente. Tá? Roberta, tipo, eles falam alguma coisa sobre as oportunidades que cada pessoa tem na vida, ou eles consideram que, tipo, todo mundo tem todas as oportunidades? Tipo, Eles uma pessoa consideram ter menos dinheiro, ter menos, tipo, oportunidades na vida e coisas assim, sabe? o Sartre trata disso. Ele tem uma frase que responde bem isso, que não importa aquilo que fizeram de você, o que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Então, por exemplo, é claro que o Sartre ele já tem muito mais consciência da questão do determinismo social, né? Que o meio em que a gente vive determina quais são as possibilidades que a gente vai ter para poder fazer as escolhas, né? Por exemplo, todo mundo aqui é anglo-saxo, classe média. Não aparece para a gente a possibilidade, por exemplo, para tirar 40 dias de férias na Riviera Francesa, né? Mas, então, ele reconhece isso. Mas o que importa para o Sartre ou para os existencialistas é que, diante dessas possibilidades que aparecem para a gente pode romper com determinados ciclos de acontecimentos, criar algo novo, para poder construir a nossa própria essência. Isso diz respeito muito a questões, por exemplo, sociais, né? Não significa que alguém tenha nascido numa comunidade pobre, que viva no meio de um ambiente cheio de violência, diante das possibilidades que apresentam para ele poder melhorar a vida, ele também pode romper com esses ciclos de acontecimentos e se tornar algo melhor. O Sartre, ele usa a questão da autenticidade do ser do Nietzsche, né, que a gente viu nessa questão do super-homem, mas ele também usa essa questão de construção da própria essência do Kierkegaard. Ele dá um mix ali de filosofias que é bem bacana para a gente poder compreender esse ser que rompe os ciclos de acontecimentos de violência, de tragédia, de dor, e fala, olha, isso não, né? E aí, quais seriam os exemplos? Por exemplo, Nelson Mandela, diante daquele ciclo de acontecimentos que ele tinha na vida dele, de dor, de tragédia, de preconceito, de exclusão social, ele faz da vida dele uma luta para romper esses ciclos e falar, olha, isso não, aqui não,
né? Diante das possibilidades que foram abertas na vida dele, essa também foi aberta, e foi por essa que ele escolheu. Deu para entender? Respondi sua pergunta? Sim, deu, obrigada. Tá, o Kierkegaard não trabalha tanto com essas questões, tá? Ele pensa mais no sentido do absurdo da vida. E diante desse absurdo da vida, é por isso que ele escolhe ser um cristão. Ele dá um salto na fé. Ele, tipo, já que a vida é um absurdo e tem essas possibilidades de escolha, ele dá um salto, literalmente mesmo. Ele chama de salto da fé. Ele escolhe a Deus, porque ele não sabe qual seria o futuro, tá? Então, voltando aí para os slides do Kierkegaard. O Camus, que é esse autor francês, ele transforma a filosofia do Kierkegaard numa coisa bem prática. Vocês vão ver isso quando a gente for falar do mito de Sísifo, tá? Que é na próxima aula aí. Então, continuando a apresentação. Então, essa visão da margem é uma angústia existencial diante do que não se pode compreender e conceder um sentido. Dar um sentido para a vida, então, é deixá-la pronta, acabada e fechada. Então, a vida é um absurdo. Ela não pode ter um sentido pronto, acabado, porque cada um constrói o seu. Só que isso gera determinada angústia, porque a gente nunca sabe se a nossa escolha é correta, né? E também o interessante em Sartre, eu já estou adiantando a filosofia dele, mas a filosofia dele é bem simples e muito prática, né? Essa angústia da escolha também tem o peso da responsabilidade, tá? Porque o Sartre acrescenta essa característica da responsabilidade diante de determinada escolha que a gente faz na nossa vida. Porque a gente tem que levar em consideração os outros. O inferno são os outros, para o Sartre. Tá? Os outros acabam fechando um pouco a nossa liberdade, né? Então, qual que é a diferença aí de Kierkegaard, então, com Hegel? Que eu falei que ele vai se destacar das filosofias europeias que estão se desenvolvendo aí no século XIX, tá? O Kierkegaard ele vai discordar dos pensamentos de Hegel e declara que a obra hegeliana tinha como objetivo apenas encontrar uma verdade para si mesmo, para poder fazer com que aquela dialética tivesse um sentido. E ele não leva a questão da subjetividade do ser. Então, o sistema de pensamento irrelevante para a existência do homem. Para o Kierkegaard, a filosofia tem que ser prática, tem que pensar na existência, tá? E não ser teórica, como era completamente a filosofia do Hegel. O próprio Karl Marx já faz essa crítica quando ele traz isso para o mundo aí da sociedade em que ele vive, na questão materialista. O indivíduo é apenas uma fase da integração da realidade e do mundo, né? Então, quando o Hegel tenta compreender o mundo, né? Pensar, toda a realidade pode ser pensada e todo pensamento é real, não tem sentido isso para o Kierkegaard, né? Porque a realidade que eu tenho é diferente da realidade dos outros, o que eu penso é diferente daquilo que eu penso dos outros. Cada ser tem a possibilidade de construir algo novo no mundo. Isso vai influenciar muito a Hannah Arendt também. E por último aí, a existência humana não pode ser explicada apenas por conceitos, e o sistema é incapaz de explicar a existência humana, porque para o Kierkegaard a existência humana é um absurdo, nada disso faz sentido, é a gente que constrói o sentido, tá? Não tem como a gente fechar num conceito bonitinho, o que seria a existência humana. E aí o pensamento de Kierkegaard, a existência, a subjetividade e o indivíduo é o que tem que ser levado em consideração na filosofia de Kierkegaard. É só isso que é real, é só isso que existe, tá? Para a existência real do ser, nos leva a compreender a essência do ser, mas a essência do ser só se finaliza a construção e a compreensão no fim da vida. Para Kierkegaard, a história tinha transformado o cristianismo em cultura cristã superficial, uma cultura desenvolvida para facilitar e responder à busca de um sentido para a vida, com elementos sem importância. E isso é o principal da crítica aí que o Kierkegaard faz à religiosidade, né? Porque como a gente não encontra um sentido na vida, o religioso aplica todo esse sentido, então, num futuro encontro com Deus. Só que não pode ter sentido para o Kierkegaard. A vida é absurdo, tá? O cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade, assim como os mitos da Grécia Antiga. Já que a razão não pode explicar, vamos criar um mito aí para explicar os fenômenos da natureza. Então, a religião nada mais seria do que um mito. E essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo. As pessoas que assim vivem brincam de ser cristãos, mas não agem de maneira cristã em vida, né, através daquela ética dos ensinamentos morais de Jesus Cristo. Deus não deve ser traduzido ou compreendido, ele deve ser vivido,
Tá? Porque quem traduz, quem tenta compreender, racionaliza. E ao racionalizar, fecha as possibilidades de interpretação ou de vivência. Agora, se você vive, você se torna um exemplo e você constrói essa essência em cima dessa cristandade. Pode falar, pessoal. Alguém abriu o microfone aí. Roberta, você pode ir um pouquinho mais devagar? Posso, claro. Obrigada. Tá. Pode mudar o slide já, turma? Vocês viram que eu me empolgo, né? E vai indo. Pode mudar, sim. Tá. Ainda bem que vocês pediram aí. Para o Kierkegaard, a gente tem 3 estágios aí do ser, tá? O estético, o ético e o religioso. Isso diz respeito também à própria maturidade da vida do ser, para o Kierkegaard. Então, a gente tem aí até a adolescência, mais ou menos os seus 23 anos, o estágio estético, que é quando a gente é atraído, as nossas escolhas são voltadas para questões de aparência mesmo. Você escolhe aquilo que é o mais belo, aquilo que é mais bonito, você pensa na parte estética em relação ao corpo, tá? Então, seria o estágio estético. Quando essa parte do estágio estético não faz mais sentido na sua vida, a gente dá um salto para o estágio ético. É quando a gente começa a se preocupar com a questão da comunidade. A gente sente piedade diante do sofrimento do outro. A gente se preocupa com questões éticas e morais, e responsabilidade social também. Então, a gente dá um salto aí para esse estágio ético, quando a gente começa a se amadurecer, a construir essa nossa essência de uma maneira um pouco mais fortalecida. E o último seria, já no final da vida, a gente dá um salto na fé, que seria o estágio religioso. É quando tenta compreender esse absurdo da vida e você não consegue dar respostas, e aí você acaba aplicando na questão da religião, tá? Da fé mesmo. Então, seria o último estágio aí da vida do ser humano, nessa construção da essência. E já finalizando, pessoal, Kierkegaard, os principais conceitos mesmo é a questão da existência precede a essência, a questão da liberdade da escolha e da angústia. Para ele, o ser humano é finito e tem que constantemente fazer escolhas. Essas escolhas podem levar o indivíduo a uma vida ética, e essa vida ética pode levar as pessoas a uma vida de fé. E é na fé que o sujeito pode se encontrar com a singularidade de Deus, aquela mesma busca interior que o Agostinho colocava. Mas a fé vai além da ética, e é o exemplo de Abrão, tá? Então, a gente pula ali do estágio ético e vai para o religioso, e ele dá como exemplo Abrão, né? Que tem um determinado momento da Bíblia que o Abrão é colocado a fé dele em questão. E aí Deus pede para ele sacrificar o seu filho único, em homenagem a Deus, né? Em homenagem a ele. E o Abrão vai ter ali uma luta interior constante entre a questão da fé, se acredita mesmo em Deus, e a questão ética, se ele mata ou não o filho. E ele decide pela questão da fé. Então, ele está indo verdadeiramente, assim, livre de qualquer tipo de questão, depois dessa batalha interna, sacrificar o seu próprio filho. E aí chega um anjo de Deus falando para o Abrão que ele não precisaria de sacrificar, porque a sua fé foi colocada em prova e havia ganhado, tá? Então, como exemplo assim bíblico, Kierkegaard toma o Abrão como um verdadeiro exemplo cristão, um verdadeiro cristão. Ele sacrifica suas questões éticas mesmo em relação às questões da sua fé. Tá? Então, por isso que tem um salto aí na religiosidade. Acreditar em Deus, mesmo que você, para a sociedade, aos olhos da sociedade, você esteja cometendo um erro. Pelo menos na sua fé, você não está sendo contrário à sua escolha pela fé em Deus. Ficou claro isso, turma? Ficou. Beleza. Então, segundo Kierkegaard, também a filosofia não deve ser utilizada para justificar o cristianismo, pois o verdadeiro cristianismo é crença e não justificação. Tem menor sentido de você racionalizar o cristianismo como era toda a ideia da escolástica, no finalzinho ali da Idade Média com Tomás de Aquino, tá? E essa crença é subjetiva, ou seja, a relação com Deus é direta, não existe ninguém entre o indivíduo e Deus, você tem seu relacionamento próprio aí com a sua espiritualidade, com o seu Deus que você constrói para si também. Então, a religião do Kierkegaard, essa fé de Kierkegaard, não é uma fé ligada a uma igreja, uma instituição, é uma fé do próprio ser. A existência humana para o Kierkegaard é liberdade, pois os indivíduos são o que escolheram ser.
os que escolheram fazer de sua existência dentro das suas possibilidades, inclusive da possibilidade de não escolher. Não escolher também é uma escolha, tá? E ficar paralisado ou se perder. Niilismo do Nietzsche. Mas você escolheu não escolher, então também partiu de você, tá? A percepção dessa possibilidade causa angústia, dessas possibilidades, na verdade, causa angústia pelo futuro a ser definido pela liberdade. Futuro e angústia sempre andam juntos. E na prática a gente reconhece bastante isso, né? No momento que vocês têm que escolher qual a faculdade que vocês vão fazer, o que vocês vão decidir, a gente sabe que isso gera uma certa angústia e muita ansiedade, tá? Então ele vai contribuir bastante aí também para a própria psicologia, e vai surgir a questão da psicanálise existencialista logo mais. A gente viu duas, né, a do Freud e a do Jung, daqui a pouquinho surge a psicologia, a parte da psicanálise existencialista. E aí, por fim, a principal característica do Kierkegaard aí, o conceito importante dele para a filosofia, é o da angústia, tá? Ansiedade, angústia é um medo fora de foco e disperso. Parece que quando a gente está ansioso, aquelas bolinhas de cristais que eu falei para vocês, que parece que a gente perdeu, né, quando surgiu o vírus, o coronavírus, e as bolinhas de cristal começam a rolar pela rua abaixo, gera uma certa ansiedade que você não sabe nem qual você pega primeiro. Você tenta dar conta de todas elas, mas você percebe que você perdeu o foco e que, na verdade, você não está dando conta de nenhuma. Isso gera aquela dor de estômago mesmo, tá? Então, isso vai influenciar direto aí nessa psicanálise existencialista e na interpretação do homem contemporâneo. Outra característica da angústia, focaliza sobre a primeira ansiedade experimentada pelo ser humano, quando o Kierkegaard pensa na angústia, que é a escolha de Adão em comer da árvore do conhecimento proibido por Deus. Ali surge a angústia, a questão do futuro incerto, da própria construção da sua essência. Adão escolheu. Quando ele teve essa liberdade de escolha, ele começou, então, com todo o problema da questão da angústia e da ansiedade humana, para o Kierkegaard. Uma outra característica é que a angústia vem do fato de a própria proibição por parte de Deus implicar que Adão era livre e que poderia escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Depois de Adão ter comido a árvore, o pecado nasceu. Então, segundo Kierkegaard, a angústia precede o pecado. Então, a angústia vem antes do nosso erro, né? Seria o nosso medo também de escolher e depois de ter que ser responsabilizado por aquela escolha, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre as características principais da filosofia de Kierkegaard? Acho que não. Não? A filosofia dele é bem simples, mas eu acho interessante essa parte da filosofia existencialista, porque ela é muito prática, a gente consegue perceber na realidade como essa questão das escolhas, da angústia, do medo, do absurdo que a vida é, né? Assim, acontece realmente nesse lado mais prático do que tentar atribuir um sentido para a vida, porque senão a gente enlouquece, se a gente parar e pensar em qual seria o sentido da vida, não rola, tá? Quem assiste aí, eu não sei se vocês assistem Rick e Morty, o desenho, já ouviram falar? Sim. Sim? Então, tem muito de Kierkegaard que fala bastante sobre a questão do absurdo da vida, né? E também na literatura. A gente vai começar com Albert Camus. Só ver o que o Lucas colocou aqui. Sim, faz muito sentido, né? A filosofia existencialista faz muito sentido na nossa vida. A gente vai começar com Albert Camus, tá? Para vocês lá no Moodle, pessoal, eu já coloquei, a gente só tem 3 minutos de aula, mas eu não vou começar agora, então, com o Camus, porque senão fica sem sentido. Eu coloquei no Moodle o mito de Sísifo completo, do Camus, que é bem interessante. Ele fala sobre a questão, o mito de Sísifo, para quem não conhece, é o mito da filosofia não, da antiguidade grega, que Sísifo ele foi condenado a carregar uma pedra todos os dias na montanha acima. Quando ele chegava na montanha lá em cima, a pedra rolava para baixo. Ele tinha que, no dia seguinte, pegar a pedra e... a gente não vai falar do estrangeiro, eu vou focar direto no Sísifo, Eros. Mas tem muito a ver com o estrangeiro também. Aí tinha que pegar a pedra e subir de novo. Chegava lá, rolava, né? Então, em cima desse mito,
o Camus começa a colocar qual seria o absurdo da vida, né? Porque se a gente for parar todos os dias, o que a gente faz? A gente carrega a pedra para cima da montanha. Então, a gente acorda, toma um café, estuda, trabalha. Acorda, toma um café, estuda e trabalha. No dia seguinte, sempre a mesma coisa. E tudo isso é um absurdo e que nos leva a dois caminhos. Ou o suicídio, ou uma ressignificação. Claro que tanto Camus como Kierkegaard optam pela ressignificação e não pelo suicídio, tá? Mas para essa ressignificação acontecer, vai ter que acontecer um suicídio. Mas não é um suicídio da pessoa, é um suicídio daquele sentimento de absurdo da vida. A gente fala um pouquinho mais sobre isso aí, entendendo, né, nessa interpretação do mito de Sísifo, e compreendendo um pouco mais a filosofia existencialista de Kierkegaard, que depois vai influenciar completamente o Sartre, né? A diferença é que o Sartre é ateu. Então, essa questão do estágio religioso em Sartre, a gente não encontra, tá? Alguma dúvida sobre a aula de hoje, pessoal? Algum comentário? A gente Eu tenho, Roberta. Vamos lá. Eu fiquei com um pouco de dúvida no estágio do ser, ali no segundo estágio do ser que você falou. No ético? Tá. Eu falei para vocês que esses estágios estão relacionados com a questão da maturidade do próprio ser, né? Então, quando você está ali se tornando um profissional, colocando a vida prática dos dias de hoje, tá? Você está se tornando um profissional, uma médica. Você deixa um pouco o lado estético de lado, a questão da aparência, quando a gente é jovem, a gente se volta muito para as questões da aparência, para as questões materiais mesmo. E aí você começa a perceber que a sua medicina, que o seu estudo, que você, enquanto ser humano, você pode contribuir para a comunidade que você vive. Então, você começa a ter um sentimento ético de cumprir os seus deveres e ser responsável não só pelas suas escolhas, mas que essas escolhas podem influenciar também na vida dos outros. Então, você começa a ter um olhar um pouco mais comunitário, mais ético, tá? Seria por volta, segundo os historiadores aí, os estudiosos de Kierkegaard, por volta dos 30 até os 50 anos. Quando você chega nos 50 anos, você vê toda aquela vida que você construiu, você começa a perceber o absurdo que é, né? Que é exatamente o mito de Sísifo, né? Todos os dias carregando uma pedra, pensando em construir algo, mas que esse algo nunca é construído. E aí você precisa de projetar essa vida para algo futuro. Você acaba, então, escolhendo a questão da religiosidade, da espiritualidade, não de uma instituição religiosa. Mas você percebe que o ser humano é muito mais do que só trabalho, educação, ajudar o outro, que é muito mais do que um ser simplesmente biológico, que é algo além disso tudo. Esse algo, ninguém tem certeza, porque se a certeza for dada, vira dogmático, né? Mas é algo que está na sua interioridade. Então, você opta aí pelo estágio religioso, seria um salto na fé. Você continua sendo uma pessoa ética, mas agora você também vai construir a sua essência, pairando aí sobre essa questão da espiritualidade humana. Porque o ser humano não pode ser só esse Sísifo que todos os dias leva a pedra lá para a montanha e que nunca constrói nada. A gente tem que ter um sentido na nossa vida, não no sentido assim final, dado, pronto, acabado, né? Mas a gente tem esse desejo de se tornar também imortal, de dar um significado para isso tudo que acontece na nossa vida, tá? Deu para entender? Obrigada. Desculpa, Elida, rapidinho. E essa questão da imortalidade é a mesma questão que tinham os gregos antigos. Lembram que eu falei para vocês na revisão que o grego antigo ele está inserido num mundo onde tudo é imortal. Os deuses são imortais, os heróis são imortais, os animais são imortais pela procriação. E, de novo, aquele sentimento de que a gente é um homem, o único ser racional, o único animal racional, só que o único ser mortal nisso tudo, onde a imortalidade nos permeia. Então, aí que está nesse sentido da espiritualidade do Kierkegaard, essa busca pela imortalidade. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Acho que não. Então, beleza. Já vou postar essa aula lá para vocês e todo o material da próxima aula já está lá. Quem tiver interesse em ler o Mito de Sísifo, eu recomendo, é muito bom. Não é grande, tá? Vocês vão... eu sei que em literatura, vocês estão estudando modernismo, não é isso? Passaram aí por Fernando Pessoa. Pessoal, Não, a gente ainda não chegou no Fernando Pessoa. A gente está no realismo ainda, né? Tá.
Exatamente, as vanguardas. Então, vocês vão ver também a influência do existencialismo lendo Camus e tentando, quando vocês leem os poemas do Fernando Pessoa, vocês percebem que tem muito de existencialismo ali, nesses autores, tá? Existencialismo e também toda a filosofia do século XX vai influenciar diretamente aí. Esses movimentos literários, eles são feitos junto com os filósofos também, se encontram, né? Tem as grandes reuniões, as grandes festas, né? Todo mundo fumando maconha, todo mundo junto e tal, e desenvolvendo aquela criatividade. Então, tem esse movimento aí, desse encontro cultural com todos eles, tá? Pessoal, então, beijos para vocês, uma ótima semana. Qualquer dúvida é só colocar no Moodle que a gente resolve. E se tiver dúvida sobre nota, também, ok? Então, um beijo para vocês, pessoal. Obrigada aí. Tchau, professora. Obrigada. Beijo. Tchau, querida. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Até mais. Até mais.